Irmãos, boa noite. Convido os irmãos a abrirem no livro de Hebreus, capítulo 11. Então nós vamos fazer uma oração e assim nós já partiremos para a mensagem. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos guie para falar da Tua palavra, do Teu Evangelho, que ele possa, ó Pai, ser acessível, possa também, ó Pai, ser claro a todos nós, para que possamos, Senhor, reter em nossas vidas, em nossos corações, e que nunca, ó Pai, venhamos a nos esquecer dele. Te pedimos, ó Pai, por esta igreja, por todos também que estão nos assistindo nesse momento, aqueles que ainda têm relutado em relação ao Evangelho, em querer em Cristo como seu Salvador, que o Senhor, ó Pai, possa fazer uma obra, um trabalho na vida dessas pessoas, no coração, ó Pai, de cada um, que cheguem ao conhecimento da verdade e tenham a oportunidade de se arrepender, ó Pai. Nós te rogamos também pelos pregadores, principalmente, ó Pai, pelo irmão Márcio, que está levando a mensagem neste momento também, na igreja de Bauru, pelos outros irmãos, ó Pai, pregadores do Evangelho também, nas igrejas que têm anunciado a Tua verdade, que a Tua palavra, ó Pai, seja pregada da forma como o Senhor quer, conforme os Teus propósitos, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pelas chuvas de bênção, ó Pai, derramadas sobre cada um de nós. E em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês já pararam para pensar, né, o quanto as histórias sobre figuras heróicas, né, chamam a atenção das crianças? E também, não muito distante, como nós falamos no começo, chama a atenção até nós, né, até nós de adultos. Se nós formos estudar com mais atenção sobre esse assunto, nós vemos o quanto é evidente que na história da humanidade o homem sempre almejou figuras históricas em sua vida. Sempre almejou uma figura histórica, heróica em sua vida. Sabe aquele herói definido como um ser extraordinário? Aqui a gente olha aquele herói e vê ele como um ser extraordinário, muitas vezes com postura, né, e feitos de um guerreiro, ou aqueles heróis que demonstram virilidade, força, coragem. E como sempre, heróis são destemidos, né? E na maioria das vezes é aquele ser que no enredo da história que nós lemos e vemos é o único capaz de vencer o mal. Ele é o único capaz de acabar com a maldade que está ali presente. Ele se torna e acaba se tornando, na verdade, o escolhido, aquele super-herói que é o escolhido para vencer o mal. E é justamente esse super-herói que é o escolhido para vencer o mal que muitas vezes traz de volta a felicidade para a humanidade. Nas histórias é dessa forma. E é um assunto cativante. É um assunto cativante, são histórias que nos chamam a atenção, né? Porque provavelmente todos nós um dia quisemos ter um herói na vida, né? Provavelmente todos nós, acredito, que um dia quisemos ter um herói na vida. Algo que mexeu com a nossa mente, né, e que nos trouxe uma certa identificação com um personagem ou com uma pessoa. E isso muitas vezes se deve ao fato de esse personagem ou essa pessoa representar um papel simbólico para as pessoas e acaba tendo, na verdade, como ponto principal nesse herói, muitas vezes nós enxergamos nesse herói, ele como sendo um elemento motivador
de superação de obstáculos. A gente olha para ele e traz para nós e vemos nele uma pessoa que nos motiva a vencer um obstáculo. É um elemento motivador de obstáculo, né? De superação, de metas, de objetivos, seja lá do que for. Esse herói, ele não precisa ser necessariamente também um personagem fictício, como nas histórias em quadrinhos, mas também há quem tenha como heróis pessoas. Há quem tenha como herói pessoas que um dia realizaram grandes feitos, ou um dia realizou algo que é tremendo, ou que chamou muito a minha atenção. Então, assim, nós vemos que, na verdade, as pessoas acreditam sempre que precisam continuamente deste tipo de inspiração. Trazemos isso para nós. Nós acreditamos que precisamos desse tipo de inspiração em nossas vidas para que possamos conseguir lidar com algo ou com questões cotidianas, com algo ou com questões cotidianas em nossa vida, ou com obstáculos. Então nós vemos que na história da humanidade há muitos homens que foram considerados heróis e encontramos na própria Bíblia homens que podem ser considerados heróis da fé. Heróis da fé, pelos feitos e pelas grandes coisas alcançadas, e tudo através da fé desses homens. Tudo através da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós vamos ler. O escritor de Hebreus começa nos dando exemplos de fé, de pessoas que tiveram fé e que podemos hoje considerar como heróis porque tiveram fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu
e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porquanto já lhes despreparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. E pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponte do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Que história, né, irmãos? Que história. Verdadeiros heróis. São pessoas que, de certa forma, destacaram por suas vidas de fé.
E de fato, são homens, todos estes são homens como nós, que provavelmente sem fé eles não seriam lembrados e nem vistos os milagres de Deus na vida desses homens. Sem fé, provavelmente, hoje, eles não seriam lembrados. Sem fé, esses homens hoje, pela vida desses homens hoje, provavelmente, nós não iríamos ver o milagre de Deus operando na vida de cada um, pelas dificuldades, por tudo o que eles passaram. E o primeiro a ser citado como um herói da fé foi lá desde o início, Abel. Abel foi filho de Adão e Eva. O que Abel fez? Ele ofereceu sacrifício agradável ao Senhor. E como a Bíblia registra, a oferta de Abel foi mais excelente do que a do seu irmão Caim. E isso nos deu exemplo de que ele viveu pela fé. Depois o escritor de Hebreus nos lembra de Enoque, que foi um homem, e lembrando sempre, como nós, que foi trasladado pelo Senhor. Imagina, foi trasladado pelo Senhor, significando que ele não viu a morte. Enoque viveu em época muito distante, antes do dilúvio, e pela fé ele obteve bom testemunho, justamente porque ele andou com Deus. Noé confiou em Deus para além daquilo que ele podia enxergar. Você imagina no momento em que Noé estava vivendo ali, não se via chuva, não se via coisas como Noé estava falando, como Deus havia falado para Noé, só que ainda assim, pela fé, ele pôde enxergar. Não foi incrédulo. Ele foi divinamente instruído para a construção da arca, e então ele confiou na palavra de Deus de que iria inundar a terra por causa dos pecados da humanidade. E ao cumprir o chamamento de Deus, ele e sua família entraram na arca e então, pela fé, eles sobreviveram ao dilúvio. Abraão foi um homem que creu nas promessas do Senhor sem duvidar, pois deixou a sua terra, saiu de Ur dos caldeus, só que ele fez ainda o mais difícil. Ele saiu da sua terra sem saber para onde ir, sem destino, sem saber o seu destino, na verdade. E assim ele continuou a habitar numa terra que era a terra prometida como estrangeiro. Mas Abraão entendeu que a verdadeira promessa de Deus não se resumia à pátria terrena, conforme a promessa de Deus. Não era apenas aquela pátria. Ele entendeu isso. Ele enxergou que pela fé a verdadeira importância era a pátria celestial. E da mesma forma, esse homem, ele creu na promessa da sua descendência. Mesmo sabendo que a sua mulher era estéril. Mesmo sabendo que Sara era estéril e que já era avançada de idade. Ele chegou ao ponto de ser provado. Abraão foi provado. Por quê? Porque a ele foi requisitado da parte de Deus que a sua promessa, o seu filho, fosse ao holocausto. É ou não é uma aprovação? Levar a sua promessa, o seu filho, ao holocausto. Porém, a sua fé foi firme e ele permaneceu crendo nos propósitos de Deus. Sara, que como nós vimos era uma esposa estéril,
e também já com a idade avançada, Deus havia feito a promessa também a ela. Mas Deus, mesmo diante dessas condições de Sara, já de idade e sempre estéril, Deus prometeu a Sara um filho. E Sara recebeu do Senhor a honra de ser mãe, apesar dos pesares. Isaque, que foi herdeiro da promessa de Deus feita a Abraão, pela fé abençoou seus filhos acerca das coisas que se sucederiam com seus descendentes. Jacó, irmãos, filho de Isaque e neto de Abraão, pela fé abençoou seu filho José, que se tornou maior que seus irmãos, mesmo sendo mais novo. Então José tornou-se o governador do Egito e foi benevolente com seu povo. E antes de morrer, José deixou um pedido. E esse pedido foi para que seus restos mortais fossem tirados do Egito e levados para a terra prometida. Pois ele entendia as promessas do Senhor. Moisés, que foi o escolhido pelo Senhor para liderar os israelitas durante a saída do Egito, pela fé Moisés, com coragem, o que ele fez? Ele abdicou dos tesouros do Egito. Pensa, irmãos. Ele se abdicou dos tesouros do Egito e dos prazeres que ele poderia ter, dos prazeres transitórios, do pecado. Ele antes escolheu ser maltratado com o seu povo. Escolheu ser maltratado. Só que depois ele celebrou a Páscoa e atravessou o Mar Vermelho com os israelitas, cantando em vitória sobre os egípcios. De fé. Raabe, uma meretriz cananita, que vivia lá na cidade de Jericó, por causa da sua fé, ela não pereceu junto com o seu povo, porque ela demonstrou lealdade ao Senhor, protegendo os espias de Israel. E por isso, essa meretriz, chamada Raabe, foi justificada. E tornou-se também uma ancestral de Jesus, segundo a carne. Gideão, que foi um juiz de Israel, foi um homem levantado pelo Senhor para liderar os israelitas da opressão dos midianitas. Esse homem combateu com apenas 300 homens, um exército numeroso, do inimigo, e ele saiu vencedor. Baraque, líder de Israel, foi direcionado e encorajado por Débora para libertar a tribo do norte do opressor rei. Sansão, também conhecido por sua grande força, através do Espírito Santo, ele realizou feitos notáveis, embora ele tenha caído com Dalila e se desviado do propósito do Senhor. Jefté foi 8º juiz de Israel. E sobre a sua herança, sobre a sua liderança, ele libertou o povo de Israel da opressão dos amonitas, que durou 18 anos. Samuel foi o último juiz e o primeiro na tradição profética em Israel. Samuel ungiu os primeiros reis ao trono de Israel. E Davi, considerado o rei mais importante da história de Israel,
o rei mais importante da história de Israel, foi usado pelo Espírito Santo. Davi realizou grandes prodígios e, pela fé, ele profetizou e esperou a vinda do Messias, demonstrado nos seus salmos messiânicos. Vemos, portanto, que foi uma lembrança do escritor de Hebreus do quanto esses homens em suas vidas lutaram pelo Evangelho. Mas ainda quero trazer à memória, irmãos, que apesar dos grandes feitos desses homens e dessas mulheres, eles falharam. Apesar dos grandes feitos, eles falharam. Nenhum deles foi perfeito ao ponto de nos justificar perante Deus, apesar dos feitos. A Bíblia deixa bem claro que, apesar da fé desses homens, havia muitas fraquezas, havia muitos erros, e nenhum deles era capaz de agradar a Deus por seus méritos e por suas obras. Nenhum deles. Prova disso é o que nós lemos lá no versículo 39 e 40, já nos últimos versículos, conforme nós lemos. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa a melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles não alcançaram a promessa, eles não alcançaram as grandes bênçãos prometidas. A saber, eles não alcançaram a Cristo, a semente prometida, que vem na carne, como a realização de todos os tipos e sombras, seja do mosaico ou da dispensação patriarcal. Eles receberam a promessa de que o Messias devia vir, como é dito de Abraão. Eles receberam a promessa, mas eles não receberam a realização desta promessa. Isto o apóstolo afirma positivamente, mas que os cristãos, em seus dias, a receberam, como é o significado de Hebreus, capítulo 11, versículo 40. Eles não receberam a realização, mas os cristãos, em seus dias, receberam. Este era, então, o estado dos crentes sob o Antigo Testamento. Eles tinham a promessa da aparição de Cristo, o Filho de Deus em carne, para a redenção da igreja. Essa promessa que eles receberam, como é relatado em todo o Hebreu, em todo este capítulo de Hebreus, esta aparição, eles viram de longe. Essa promessa eles viram de longe. Quanto à sua real realização, eles foram persuadidos da verdade e eles abraçaram a verdade. Apesar de não ver, eles abraçaram. Eles não receberam essa promessa de ver a vinda de Cristo. Porém, os crentes do Novo Testamento receberam de fato a promessa e foram aperfeiçoados com a vinda do único e perfeito herói que a humanidade já conheceu. Lembrando que todos aqueles homens considerados heróis da fé foram pessoas escolhidas por Deus para liderar e amar o seu povo de maneira importante. Mas a real esperança dos verdadeiros crentes deve ser outra. A vinda do escolhido, o Filho de Deus, a vinda do Messias, que encarnaria em si mesmo a obra de um profeta, de um sacerdote e de um rei. Esse é o verdadeiro herói.
era por este herói, Messias, que todos do Antigo Testamento aguardavam, e do Novo também. Alguém que iria resgatá-los e governá-los. A mulher samaritana confirmou isso. Confirmou que eles aguardavam as promessas do Messias. João capítulo 4, versículo 25 e 26, Jesus, em uma conversa com essa mulher, ela disse para ele, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, o Cristo, vem. Então eles aguardavam. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Irmãos, a situação daquela mulher, né, da maneira como ela se encontrava, ela ansiava pelo seu herói. Ela aguardava que ele viesse e que tudo seria anunciado. Havia esperança. Se nós formos nos colocar no lugar daquela mulher samaritana, ela não estava numa situação muito boa. Ela estava em pecado e, ao mesmo tempo, ela era rejeitada. A parte em que ela se encontrava lá em Israel era a parte rejeitada. E ninguém se dirigia aos samaritanos. Mas ainda assim ela ansiava por um herói, pelo Cristo. Ela tinha esperança. E então a esperança veio. O Verbo se fez carne. Então a promessa foi aperfeiçoada, irmãos. Então veio Cristo, cheio de graça e de verdade, e nele encontramos a verdade que Deus sempre quis que soubéssemos. Pela boca do Messias, ouvimos as boas novas da salvação. Amém. Ouvimos que o Redentor vive eternamente e que poderemos viver com Ele também. Amém. Se me permitem, eu gostaria de ler um breve resumo de um artigo muito interessante que eu li há pouco tempo e tive também a possibilidade de traduzir de um pastor chamado Jonathan Landry Cruz. Ele escreveu da seguinte forma: se o trabalho principal de um profeta é falar em nome de Deus ao povo, o sacerdote deveria principalmente trazer as necessidades do povo diante de Deus. E isso Cristo faz principalmente em sua morte e em sua ascensão. Falar em nome de Deus ao povo e também trazer as necessidades do povo diante de Deus. Na morte, Jesus se ofereceu como sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. Os sacerdotes da antiguidade estavam continuamente cobertos de sangue. Continuamente cobertos de sangue. Porque eles repetidamente abatiam touros e carneiros para apaziguar a ira de Deus contra as transgressões do povo. Mas, como nós sabemos, o sangue animal não pode pagar pelo pecado humano. Hebreus capítulo 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então nós vemos que assim, Jesus, na sua carne, ofereceu um sacrifício final. Na cruz, nós encontramos um sacerdote que não traz um cordeiro, mas é um sacerdote que é o cordeiro. Mas seu trabalho como sacerdote não terminou.
continua até na glória, onde Ele pleiteia perpetuamente os méritos do seu sacrifício diante do Pai. Jesus está no céu agora, fazendo o que os sacerdotes fazem de melhor, falando com Deus em nosso favor. Ele está trazendo nossas necessidades, nossos cuidados, nossos problemas e principalmente nossos pecados diante de Deus e rogando que o Pai nos trate favoravelmente por causa do seu sacrifício. Ele ora como sacerdote agora para que tenhamos confiança para orar também. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como Rei, Jesus nos resgata. Amém. Finalmente, nós sabemos que Jesus é o nosso Rei. Amém. O ensinamento histórico da Igreja explica assim: Cristo executa o ofício de um rei, subjugando-nos a si mesmo, governando-nos e defendendo-nos, restringindo e conquistando todos os seus e os nossos inimigos. Ele é o Salvador e o governante que o mundo anseia. Como Rei, Ele primeiro vence o pecado em nossos corações. E ao fazê-lo, nós temos a certeza de que Ele logo vencerá o pecado do mundo. Todos nós precisamos de um herói. Todos nós precisamos de um herói. Precisamos daquele que sozinho pode nos resgatar do mal e trazer a felicidade de volta ao mundo. Os discípulos se alegraram quando encontraram Jesus, porque haviam encontrado o Messias, o escolhido. E isso ficou bem claro para todos nós. Cristo mesmo afirmou para a samaritana: eu o sou. Eu sou o Messias. Ele era, Ele é o Filho de Deus. Amém. E da mesma forma, irmãos, foi uma conversa que Cristo teve com seus discípulos. Lá em Mateus, vamos lá? Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 12. E então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns, João, o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que estás nos céus. Amém? E por ser o Filho de Deus,
nós vemos que ele tinha toda a autoridade provinda dos céus. O ungido de Deus e nós, todos os que reconhecem Cristo como Filho de Deus e Salvador nosso, somos agraciados pelos poderes do nosso Rei, do nosso Herói. Todos nós somos agraciados pelo poder do nosso Rei, pelo poder do nosso Herói. Quer ver? Efésios capítulo 6. É uma prova de que todos nós somos agraciados pelo poder do nosso Herói. Você imagina qual que é o herói que confia o seu poder a outros? Cristo confiou o seu poder a nós. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, olha que interessante, além de ser o nosso herói, além de nos dar a oportunidade de nos fortalecermos no poder dele, ele ainda nos dá armaduras. Armaduras, olha. E ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Amém. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Esse é o nosso herói. Este é o herói perfeito que nós tínhamos a apresentar a todos nesta noite. Amém. E a pergunta é, você já encontrou esse herói? Amém. Você já encontrou? Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nesta breve meditação.